Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online. Estamos iniciando mais um Contraponto. E hoje nós temos a honra de receber o promotor Diego Pesce, ele que é um dos autores do livro Bandidolatria e Democídio, ensaios sobre o garantivismo penal e a criminalidade no Brasil. Diego, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Boa noite, Camila. Boa noite, meu amigo Roberto Mota. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Espero que possa contribuir de alguma maneira com o programa. Diego, eu vou começar perguntando sobre o judiciário. Como parte do judiciário, da sociedade civil e das facções políticas ajudam a criar um ambiente favorável à violência e aos marginais? Bom, é complicado falar assim o judiciário, não é? O que nós tratamos no livro, eu venho estudando há algum tempo, e é preciso que, antes de mais nada, se esclareça qual é o conceito de bandidolatria, né? Que bandidolatria é um termo descritivo, o pessoal usa muito como xingamento, mas ele é um termo descritivo criado pelo saudoso, um juiz de alçada, Volney Correia Leite Moraes Júnior, justamente para denunciar um surto de anticivilização, que ele já percebia em 2000 que isso acontecia no Brasil. O que seria a anticivilização? O absoluto esquecimento da vítima, né, e uma espécie de idolatria do criminoso. Nisso aí o Volney, como um grande intelectual, seguia a mesma trilha daquilo que o Mário Ferreira dos Santos já denunciava na década de 60, na invasão vertical dos bárbaros, que o Brasil, naquela altura, já apresentava alguns indícios graves de barbarismo, né, entre os quais o esquecimento da vítima e a entronização do criminoso como uma figura digna de todos os louvores. Então, nesse aspecto, quando se fala em bandidolatria, e nós procuramos colocar e mostrar o efeito daquilo que, antes de mais nada, está na cultura, né? Tudo passa pela cultura. Então, são anos e anos de doutrinação, anos e anos sem a existência de um contraponto, que é justamente o nome do programa, e só com uma versão de criminologia crítica radical, uma coisa que fede a mofo, que no resto do mundo já está enterrada, mas no Brasil a única coisa que se fala, a única teoria que é debatida, né? Então, quando se fala em bandidolatria, não se fala apenas de setores do judiciário, isso está entranhado na sociedade como um todo, no meio acadêmico como um todo, na imprensa, obviamente que também está, e é uma coisa, o Mota de recordar bem, vou dar um exemplo para que se tenha uma ideia de como não existia um contraponto e como é difícil um debate. O Mota de recordar o evento quando eu conheci pessoalmente no Ministério Público do Rio de Janeiro, no ano de 2017, mano. 2017, né? Isso. Era um evento no Ministério Público, né? Para que nós debatêssemos algumas questões, como, por exemplo, pode-se dizer que o Brasil pune muito quando 90% dos homicídios não tem sequer a autoria apurada? Para esse tipo de discussão, não lhes parece uma discussão legítima? Pois, para que nós entrássemos e saíssemos desse evento, nós tivemos que andar com escolta, né? Tamanha a grita que houve na época. Tem coisas que aconteceram que eu prefiro nem contar, nem lembrar, mas foi uma coisa de uma hostilidade e de uma revolta tão grande que ali eu percebi definitivamente que não há uma disposição para o debate em relação a esse tema, de forma alguma. Então, aquilo que se diz a bandidolatria, essa noção revolucionária, né, de colocação do criminoso como um fator de modificação da ordem social, tem raízes muito profundas, tem raízes filosóficas muito profundas, raízes doutrinárias muito profundas, e está profundamente arraigada, né, em vários setores do judiciário, do Ministério Público, da mídia. Então, tem um lastro conceitual que fornece o substrato para essas teorias. E não são, portanto, apenas incautos ou pessoas que não enxergam a gravidade do problema. São pessoas que conceitualmente estão convencidas de que esse tipo de visão é correta e que, de uma forma ou de outra, vai
vai render bons frutos em algum momento. Mota, você como ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, como você vê essa questão? Olha, eu acho que a gente não poderia ter um convidado melhor do que o Diego hoje. Eu me lembro perfeitamente, está gravada, marcada na minha memória, aquele dia, se eu não me engano, foi julho ou agosto de 2017, e eu já tinha alguns anos, já havia alguns anos que eu falava sobre esse assunto, tá? Sobre criminalidade, sobre esse medo permanente que nós sentimos aqui no Brasil. Durante muito tempo eu achei que eu era um maluco, que eu falava só isso, eu falava sozinho, né? Ninguém escutava isso. Um dia eu conto essa história no meu livro, vai ser lançado em breve, Os Inocentes do Leblon. O tema do livro é a história do Partido Novo, do qual eu fui um dos 2 criadores, mas eu conto outras histórias, né? Um dia eu fui convidado, recebi um e-mail de um procurador de justiça. Eu nem sabia o que era procurador de justiça. Não tinha a mínima ideia. E pedindo para almoçar comigo, eu conto essa história com detalhe no livro, e aí eu descobri que no mundo existia também uma outra pessoa que se sentia tão revoltado com a situação de criminalidade do Brasil quanto eu. Tá? Essa pessoa era o Marcelo Rocha Monteiro, que acabou se tornando grande amigo meu, e depois de uma série de aventuras, de eventos, eu fui convidado para participar desse evento, o Ministério Público do Rio de Janeiro, que também está descrito em detalhe no livro. E eu fiquei chocado, porque eu estava sentado lá na minha cadeirinha, na primeira fila, quando eu vejo um cara grandão, fortão, com cara de mal, subindo lá no pódio, pegando a palavra e dissecando, explicando de A a Z o que é que estava acontecendo com a segurança pública do Brasil. Por que a gente vive o tempo inteiro com medo? Por que a polícia é atacada o tempo inteiro na mídia? Porque todo dia tem no jornal, na televisão, nos sites, uma reportagem com alguém dizendo que o meu filho foi assassinado pela polícia, que o meu pai sumiu por causa da polícia, que a polícia entrou aqui e roubou as minhas coisas, né? Por que existe essa glamorização de uma das coisas que são mais terríveis na vida de uma pessoa, que é o vício em drogas? Por que hoje no Brasil a gente se preocupa tanto, a sociedade como todas as instituições se preocupam tanto com os criminosos presos e para as vítimas não sobra nada? Quem explicou isso foi uma pessoa chamada Diego Pesce, que o meu queixo caiu quando eu descobri que ele era promotor de justiça, porque eu achava que no Estado brasileiro, especialmente na área da justiça criminal, não tinha ninguém que entendesse o que estava acontecendo. E o Diego foi lá e deu o nome aos bois. Uma das grandes características do Diego é a coragem moral dele. O Diego não se esconde atrás de eufemismo, atrás de historinha. Ele explica o que está acontecendo. Então, meu amigo Diego, é uma honra receber você aqui hoje. Ô, Mota, muito obrigado. Fico até sem jeito. Acredito mais na nossa amizade, as tuas palavras aí. Fico muito, muito grato. Aquele evento foi, de fato, inesquecível. Eu reputo até hoje que foi um marco. Acho que foi o primeiro evento nesses moldes realizado no Brasil. Tua palestra me impressionou muito também. Muito, muito, muito. Foram todas palestras excelentes, na verdade. E aquele evento foi um marco, que a partir dele você vê que surgiu muita coisa boa, né? Demos continuidade aí e vários escritos muito bons também. Os teus escritos, os artigos do Bruno Carpes, do Giardim, o próprio Marcelo Rocha Monteiro, Cláudia Piovesan. Então, se a gente identifica esse problema da segurança, o foco dele, a origem dele na cultura, né, em anos e anos de doutrinação e de ausência de um contraponto, se existe alguma esperança, na minha opinião, para que isso mude, é justamente a partir desse trabalho que é feito
de forma individual por alguns abnegados, né, como você. Sempre falo, o Mota é um americano preso num corpo brasileiro, né? Ele tem toda a mentalidade aquela do americano, aquela visão muito clara das coisas, aquela coisa que a gente admira, que mais admiro, né, no povo americano, e coloca isso em prática de uma maneira muito, muito boa. Então, a admiração é recíproca e espero que cada vez mais a gente possa levar adiante essas ideias e esse debate.